Eu não vou falar como senadora eleita, nem como ex-ministra, eu vou falar como pastora. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Os irmãos não têm ideia como foi importante para a gente vir aqui hoje. Não está fácil, irmãos, não está fácil. E acredite, não é uma disputa política que nós estamos vivendo nesses dias. É uma guerra espiritual. Irmãos, eu estive aqui em 2014 e desafiei essa igreja a vir numa grande luta comigo para salvar crianças indígenas. Os irmãos lembram disso? Inclusive o nosso bispo colocou o anelzinho de coco no dedo. Ficou um tempo, eu tenho foto dele orando e o anelzinho de coco no dedo. Ele fez uma aliança com as crianças indígenas. E eu falei para os irmãos que estavam matando crianças no Brasil, que crianças indígenas com deficiência eram enterradas vivas no Brasil, crianças indígenas gêmeas ou filhos de mãe solteira. Tem 2 índios me acompanhando aqui hoje, estão sentados aqui no auditório, uma da Amazônia e um de Roraima. E eles estavam aqui comigo naquele dia. Inclusive mandaram uma mensagem agora chorando. E nós escrevemos uma lei, irmãos, em 2007, para salvar essas crianças. Essa lei dorme no Senado Federal desde 2007. Os nossos senadores cristãos, quando tentam aprovar a lei, a resposta que eles têm é que não tem clima político para aprovar uma lei para salvar a vida de crianças indígenas. Eu vou lá ajudar os irmãos ali, a criar o clima político agora. Ainda, crianças indígenas são assassinadas no Brasil em nome de uma cultura. E nós já fizemos tudo, irmãos. O presidente Bolsonaro, quando assumiu, ele disse: por onde nós vamos começar? Eu disse a ele: presidente, vamos começar pelas crianças. E nós começamos, irmãos. Nós já temos resultados incríveis para celebrar. Eu vou falar apenas um aqui. Quando Bolsonaro assumiu o Brasil, irmãos, e eu sei que hoje a gente teve uma conferência de criança. Essa é uma igreja que ama a criança. Essa é uma igreja que tem um trabalho incrível com criança. Quando Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, eram assassinadas 32 crianças e adolescentes por dia no Brasil. Esse relatório é da Unicef, irmãos. Esse relatório é verdadeiro. Em 3 anos e meio de trabalho, onde foi fechado o relatório, o número de crianças e adolescentes assassinados no Brasil, eu vou repetir, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. O número de crianças assassinadas no Brasil, em 3 anos e meio do governo Bolsonaro, caiu 53%. Nós tínhamos uma compreensão lá atrás que a violência contra a criança, o assassinato de criança indígena, a violência doméstica, o assassinato de criança em área urbana era sacrifício às potestades. E nós temos essa compreensão. Nós já conseguimos resolver todos os problemas? Não. Mas o inferno está com muita raiva do presidente Bolsonaro. Irmãos, acreditem, nós estamos diante nessa eleição, não é de uma disputa política, é de uma guerra espiritual. Vou encerrar aqui, irmãos. Quando assumi o ministério, eu sempre soube da violência contra a criança. Os irmãos conhecem a minha história. Mas quando eu abri as gavetas do ministério, eu me apavorei. Estavam sendo escondidos de nós dados oficiais que não falavam para a igreja. A gente pregava, a gente falava, mas a gente não tinha todos os dados na mão. Por exemplo, irmãos, desaparece ainda no Brasil entre 9 e 11 mil crianças por ano. Meu Deus, para onde vão essas crianças? Irmãos, e o Bolsonaro, quando assumiu em 2019, ele deu uma ordem para a gente criar o maior programa de busca de crianças desaparecidas. Irmãos, foram 2 anos e meio para construir um protocolo para encontrar as crianças desaparecidas no Brasil. Por que não avança? Com toda a equipe de Bolsonaro se esforçando. Porque é espiritual, irmãos.
Aonde estão essas crianças? Irmãos, eu fui para a Amazônia e Bolsonaro disse: vamos para a fronteira, vamos fechar a fronteira, vamos atrás delas. Nós fomos para a Ilha do Marajó e descobrimos que crianças saem da Ilha do Marajó. Todo mundo pergunta: por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó? Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação. Irmãos, pelas crianças, Deus levantou um homem corajoso por elas. Eu não aguentava mais andar pelo Brasil e gritar. Não aguentava mais pedir: orem, orem. Alguém tinha que se levantar. E quem teve a coragem de se dispor e se levantar contra todos os ataques às crianças, a ideologia de gênero, o aborto, a pedofilia, o assassinato, a violência, foi um homem que era o improvável ser eleito presidente da República. Mas Deus tinha pressa. Deus não suportava mais o clamor das crianças. As crianças gritavam. Havia choro e gemido nas florestas. Havia grito nas cidades. Deus se levantou no trono e ouviu o grito das crianças no Brasil. Isso aqui não é discurso político. Isso aqui é fala de uma pastora que há 40 anos se arrasta pelo Brasil para pedir à igreja para salvar crianças. Bolsonaro teve a coragem. Irmãos, dia 22 de outubro, ou a gente sentencia todas as crianças no Brasil à morte, e a morte espiritual também, porque a ideologia de gênero é morte. A ideologia de gênero é sacrifício de criança. Confundir criança é assassinar crianças. Ou a gente se levanta, irmãos, como igreja. Ah, mas eu sou crente, religião não combina com política. Pastores, a guerra é outra. Não é política, é espiritual. E Deus me traz na Igreja Fama nessa noite. Celina disse que foi profético para ela. Não foi, amiga. É profético para mim, porque eu sei que essa igreja é apaixonada por criança. Irmãos, pelas crianças, eu sei o que eu estou falando.
O que eu vi 30 anos nos bastidores do poder, pelas crianças, irmãos, nós precisamos nos levantar. Vocês têm que sair daqui hoje, pegar o WhatsApp. Todo mundo tem um parente fora. Goiás já deu Goiás com certeza já deu e vai dar uma votação expressa ao presidente Bolsonaro. Mas o papel de vocês não se limita a Goiás. Fale com os parentes fora de Goiás. Fale com todo mundo, irmãos. Orem. Se vocês acham que eu estou exagerando, vão para casa hoje e orem. Pede a Deus para revelar no seu coração. É guerra. Que Deus tenha piedade do meu presidente. Que Deus cubra ele com seu manto o tempo todo. Vocês não têm ideia o tamanho dos ataques. Vocês estão vendo essa mulher aqui, alegre, feliz? Vocês pensam que é isso? Vocês pensam que de madrugada essa mulher não chora? Vocês sabem o tamanho dos ataques? Não são ataques políticos, são ataques espirituais. O inferno odeia esse casal. Que Deus possa, irmãos, nos dar revelação. Eu só vou sair daqui dizendo: Deus, toque no coração dos irmãos. Que Deus nos dê a revelação. E aí, pastor, a Michele não veio sozinha não. Eu vou vir com Michele e o presidente. E nessa igreja, eu vou olhar para vocês e vou dizer: perdeu o inferno.